Por que votando no dono da loja Tatuapé Conceito você ajuda a reeleger o Rubinho Nunes? Esse vídeo não é para atacar o Bruno, é para explicar o que é quociente eleitoral e quociente partidário. E isso vale pro Brasil inteiro, mano. Então mesmo se você não for de São Paulo, se liga aí. Daqui a 40 dias, nós vai votar em um candidato a prefeito e um candidato a vereador. E muita gente ainda não sabe que para esse segundo cargo, nós não votamos em indivíduos, mas sim em partidos. Em todas as eleições, mano, pessoas famosas se candidatam a vereador, deputado ou senador. Muitas das vezes, essas candidaturas não parecem ser sérias, mas são uma piada ou um protesto. A gente já viu, por exemplo, a candidatura do ator pornô Kid Bengala, que teve mais de 10 mil votos, mas não conseguiu se eleger. Só que o maior exemplo desse fenômeno que nós temos no Brasil dos últimos anos é a candidatura do palhaço Tiririca, eleito o deputado federal mais votado do Brasil em 2010, com 1.300.000 votos. Tiririca se reelegeu outras 3 vezes e continua sendo deputado até hoje pelo PL. Nessa eleição de 2024, a gente aqui na cidade de São Paulo tá tendo a candidatura a vereador do dono da loja Tatuapé Conceito, Bruno Vinícius, pelo União Brasil, mesmo partido do Rubinho Nunes. Aí, nem esquerda e nem direita. Agora São Paulo vai dar pra frente. Pra quem não tá ligado, a loja Tatuapé Conceito é uma das principais lojas de roupa de marca da cidade de São Paulo, muito popular no meio do funk e dos funkeiros paulistas. Alguns dos maiores MCs daqui já se juntaram para fazer 3 músicas que homenageiam essa loja. São os sets Tatuapé Conceito 1, 2 e 3, sendo o segundo o mais famoso, com 37 milhões de reproduções no YouTube. Pra quem também não tá ligado, Rubinho Nunes é um vereador da cidade de São Paulo que tem passado os últimos meses invadindo comércios em favelas e tomando pertences e mercadorias de trabalhadores com a desculpa de que tá combatendo os bailes funk. Eu tenho vários vídeos aqui no meu perfil falando sobre ele, inclusive um em que ele diz que moradores de favelas são invasores e devem ter suas casas demolidas. Além disso, mano, Rubinho também é o vereador que criou um projeto de lei para multar em 17 mil reais quem doasse comida para pessoas em situação de rua. Ele também vive perseguindo e tentando criminalizar o padre Júlio Lancelotti pelo trabalho que ele faz na pastoral do povo da rua. Agora vamos entender por que, afinal, votar no Bruno Vinícius pode ajudar a reeleger Rubinho Nunes. O sistema político brasileiro, mano, funciona de um jeito em que os eleitores, mesmo sem saber, não votam nos indivíduos, mas sim nos seus partidos. Isso para os cargos de vereador, deputado estadual e federal. Claro que lá na urna você vai apertar um número e vai aparecer a foto de uma pessoa, mas os votos dados para essa pessoa vão puxar junto com eles votos para outros candidatos do partido dela. Nesses cargos que eu citei, para um candidato se eleger, ele precisa cumprir 2 requisitos. Um é ter votação equivalente a pelo menos 10% do chamado quociente eleitoral. E o outro é estar dentro das vagas a que o seu partido ou federação vai ter direito. E isso é determinado pelo quociente partidário. Eu sei que ainda não deu para entender porra nenhuma, mas calma que eu vou explicar tudo direitinho. Antes, vale falar que uma federação, basicamente, é um grupo de 2 ou mais partidos que se unem para agir como se fossem um único partido. Agora voltando, o quociente eleitoral é um cálculo feito dividindo a quantidade de votos válidos para um determinado cargo pelo número de vagas para aquele cargo. Por exemplo, na eleição para vereador da cidade de São Paulo em 2020, tiveram 5.080.790 votos válidos. E o que são votos válidos? São os votos que vão para algum candidato, ou seja, todos os votos de uma eleição, tirando os brancos e nulos, tá ligado? A Câmara de Vereadores de São Paulo tem 55 vagas, então, para calcular o quociente eleitoral da cidade naquele ano, se dividiu 5.080.790 por 55. O resultado foi 92.738. Esse foi o quociente eleitoral da capital em 2020. Como eu disse, mano, o primeiro requisito que um candidato a vereador precisava cumprir para se eleger era ter votos equivalentes a pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, 9.274. Agora vamos para o segundo requisito que eu falei, que é estar dentro da quantidade de vagas que um partido ou federação tem direito. Esse valor é indicado pelo quociente partidário, cálculo que é feito dividindo a quantidade de votos válidos que um determinado partido ou federação recebeu pelo quociente eleitoral. Mais uma vez, pegando a eleição para vereador de São Paulo em 2020 como exemplo. Imagina que o partido X recebeu 1 milhão de votos válidos naquele ano, ou seja, a gente está somando aqui os votos de todos os candidatos que concorreram pelo partido X. Para definir quantas vagas na Câmara esse partido vai ter direito, mano, a gente divide o seu 1 milhão de votos pelo quociente eleitoral daquele ano na cidade, que foi 92.738. O resultado dessa conta é 10,7830, mas só se conta o que vem antes da vírgula.
Então, no caso, esse partido X teria direito a 10 vagas. Assim sendo, para conquistar o mandato de vereador de São Paulo em 2020, um candidato de um partido que tivesse 1 milhão de votos precisaria ter pelo menos 9.274 votos e está entre os 10 candidatos mais votados do seu partido para se eleger. Quem quiser saber mais, inclusive sobre o que acontece se sobrar vagas para um partido, eu recomendo a leitura desse texto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É nele que eu tô me baseando para fazer esse vídeo. Eu tô ligado que o assunto é bem complexo e difícil pra caralho de entender, mas quem não é diretamente envolvido com as eleições não precisa necessariamente saber fazer esses cálculos, né, mano? O importante aqui é entender isso. Muitas pessoas são eleitas indiretamente, sendo puxadas pelos votos de outros candidatos do seu partido, que muitas vezes são chamados de candidatos tiririca, os candidatos famosos, engraçadinhos, que só concorrem para puxar votos para outros. Para vocês terem uma noção de como isso é grave, só 28 dos 513 deputados federais atuais foram eleitos com os próprios votos. Todos os outros 485 foram puxados pelos votos desses 28. Tem outra situação marcando essas eleições para vereadores. O resultado provocado pelo quociente eleitoral que se repete em vários municípios. Uma conta que fez, por exemplo, candidato sem nenhum voto parar na suplência da Câmara e a mais votada de um município não conseguir se eleger. A Alice tem 24 anos e concorreu pela primeira vez a vereadora em Santa Maria. Foi a mais votada desta eleição, escolhida por 3.371 eleitores. Mas, por incrível que pareça, ela não conseguiu ser eleita. Faltou muito pouco, mas de qualquer forma a gente enxerga que esse processo eleitoral já foi uma vitória para a gente conseguiu ser a candidatura mais votada de Santa Maria. O nosso projeto foi a muitos lugares, muitas pessoas engajadas. É que o partido da Alice, o PSOL, não atingiu o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que um partido precisa receber para eleger pelo menos um vereador. A conta é fácil. Soma o total de votos válidos, descartando os brancos e nulos, e divide pelo número de vagas na Câmara. No caso da Alice, o partido dela, o PSOL, recebeu quase 4.000 votos em Santa Maria, mas o quociente era de 6.267. Ao mesmo tempo, o vereador que vai ocupar a última das 21 cadeiras da Câmara aqui em Santa Maria se elegeu só com 859 votos. Isso porque o partido dele conseguiu atingir o quociente eleitoral. Essa regra do quociente gerou ainda uma situação inusitada por aqui. Um vereador que não contou nem com o próprio voto, pois estava doente no dia da eleição, conseguiu uma vaga na suplência, graças aos votos recebidos pelo partido dele. Em Santa Cruz do Sul, o quociente eleitoral provocou situações bem opostas. 17 vereadores foram eleitos. Teve candidato com 8 votos que conseguiu até ficar na suplência, porque o partido atingiu o quociente que precisava. Já Ari Tessin, com 1.269, não conseguiu nem a suplência. Ele está na Câmara desde 1993 e tentava a reeleição para o 8º mandato. Mas o partido dele, o Cidadania, não recebeu 3.124 votos necessários e não elegeu nenhum vereador. É por isso que é tão importante você se atentar ao partido do candidato em que você quer votar, conhecer suas ideias, seu histórico, seus membros, seus outros candidatos, porque se o dono da Tatuapé Conceito tiver muitos votos e o Rubinho Nunes tiver poucos votos, mas estiver dentro dos critérios que eu citei, mano, ele vai ser reeleito e continuar perseguindo o funk e as favelas, mesmo se aproveitando dos votos de alguém que é referência no meio do funk. Então se liguem.